Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da World Last Chance, um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44: "A hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá." Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. A morte de Cristo é um tema sobre o qual a cristandade pensa, fala e canta muito que frequentemente. Livros e filmes foram produzidos com foco neste importante evento, mas não tanto quanto o é a sua ressurreição. O teólogo Stanley Hauerwas escreve, abre aspas, "Nosso problema é bastante elementar. Nós simplesmente não sabemos como viver como pessoas que acreditam que Yahushua é o Senhor ressurreto." Fecha aspas. E ele tem razão. Mas qual é o verdadeiro significado de sua ressurreição e o que ela representa em nosso dia a dia como indivíduos que creem na ressurreição do Salvador? E o programa de hoje, uma fé tola. Olá, eu sou Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, assim como se preparar para o retorno de Yahushua, que poderá se tornar uma realidade em um piscar de olhos. Hoje, o Will Santos vai compartilhar conosco o verdadeiro significado da ressurreição e o que significa ter uma fé tola e como os crentes podem vivenciar a ressurreição nos dias de hoje. Depois, a Laura Lee compartilhará conosco um texto bíblico que aponta para a bondade do Pai. Nós simplesmente não podemos ofertar mais do que Yahuwah tem a conceder a seus filhos. O cerne da sua natureza é a bondade e o amor. E estou ansioso para ouvir o que ela preparou para nós no programa de hoje. Will, eu estou curioso para saber que significado adicional você encontrou na ressurreição. O que eu quero dizer é que acho que todos os crentes sabem que, sem a ressurreição de Cristo, não haveria esperança para nenhum de nós ressuscitar quando ele voltar. Mas há mais alguma coisa além disso? Sim, e estou bastante entusiasmado para falar sobre isso. Como você, Chris, meu entendimento do significado da ressurreição foi basicamente o reconhecimento de que a morte e ressurreição de Cristo é o que nos dá a certeza de que ainda há chance para nós. Mas eu li uma série de estudos de meu irmão chamado David Flowers e há muita coisa em seus estudos que nunca tínhamos considerado antes. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo fez uma declaração surpreendente neste capítulo, e eu gostaria que você lesse os versículos 12 a 14 de 1 Coríntios 15. Aparentemente, alguns dos crentes em Corinto estavam negando a ressurreição, e Paulo queria que eles entendessem o que ela significava. Leia para nós, por favor. Ok. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Essa é uma fala e tanto. Se Cristo não ressuscitou, então nossa pregação é vã. Não há sentido nisso. E nossa fé também o é, e assim, de igual forma, não faz o menor sentido. Para entender a importância de sua fala como um todo, precisamos entender o contexto em que esse tema foi ventilado. Corinto era uma cidade grega que ficava aproximadamente na metade do caminho entre Atenas e Esparta, no istmo de Corinto. E então, submersa na cultura e na filosofia grega.
Completamente. E isso é importante porque os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. Bem, espera um minuto. Os gregos acreditavam na vida após a morte, pois eles entendiam que o Hades governava o submundo e as almas virtuosas iam para os Campos Elíseos. Sim, mas isso ocorreria em uma vida após a morte, que não é a mesma coisa que uma ressurreição. Na filosofia platônica, o mundo real que advém da matéria em sua constituição era mau, e ser capaz de se livrar do corpo físico era visto como algo positivo. Já a vida após a morte era simplesmente uma existência espiritual, mas desencarnada. É isso mesmo. Isso explica por que, quando Paulo fez seu discurso no Areópago e os gregos responderam com "Isso é estranho, o que você está tentando dizer?" Gostei da sua paráfrase, Chris. Mas sim, essa foi basicamente a reação que eles tiveram, e é por essa razão que eles não acreditavam na ressurreição física do corpo. Por que você acreditaria se você concluísse que o mundo material era mau? Isso é verdade. O termo ressurreição que usamos vem do grego anastasis, que significa literalmente erguer, levantar ou o ato de ficar de pé. Os gregos, de acordo com as filosofias de Platão, viam o mundo real e material como uma sombra do reino espiritual que eles acreditavam ser puro e superior em todos os aspectos, comparado ao reino físico. Acho tudo isso incrível. Na verdade, essa visão contradiz o que Yahweh disse quando ele concluiu a criação de nosso mundo físico. No final de cada dia da criação, Gênesis 1 diz que Yahweh viu o que ele tinha feito e eis que era bom. Mas no final da primeira semana da criação, Gênesis 1 diz que Yahweh viu o que ele tinha feito e eis que era muito bom. E é exatamente o oposto que os gregos acreditavam. Alguns chegaram a acreditar que nenhum código moral existia porque as coisas materiais não eram importantes. Você pode ver do porquê Paulo tinha problemas com essa filosofia. Com certeza. Os gregos eram conhecidos no mundo antigo por sua educação, e Roma era apenas um reflexo tênue da glória que havia sido o Império Grego. Eles eram respeitados por sua sabedoria e conhecimento, mas a sabedoria que eles possuíam estava incorreta. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, e começar a ler pelo versículo 18. Tá. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Yahweh. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Yahweh louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Yahweh o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Yahweh salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Yahweh, porque a loucura de Yahweh é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Yahweh é mais forte do que os homens. Os estudiosos deste mundo sempre zombaram das verdades do céu, e essa é parte da cruz que somos chamados a carregar. Continue, Chris, leia os versículos 26 e 27. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Yahweh escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Paulo continua esse mesmo tema no capítulo 2. Leia os versículos 6 e 7. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Yahweh em mistério, outrora oculta, a qual Yahweh preordenou desde a eternidade para a nossa glória.
A ressurreição era considerada um disparate para os gregos cultos e, de uma forma muito real, é para muitos crentes hoje. Eu não entendi o que você está querendo dizer. As Escrituras afirmam repetidamente que o discernimento de uma alma está ligado a um corpo físico. Já a raça humana não se tornou uma alma vivente até que o Criador soprou em suas narinas o sopro da vida. Na morte, esse sopro retorna a Yahweh que o deu. A ideia de que o homem tem uma alma imortal vem de uma forma direta do platonismo. Faz sentido que seja um ensinamento pagão. 1 Timóteo 6,16 é enfático ao dizer que é somente Yahweh que possui a imortalidade. A esperança que os crentes têm é baseada na ressurreição, e dessa forma é de suma importância que entendamos essa doutrina corretamente e não corrompida por erros pagãos. Vamos agora dar uma olhada em algumas das várias crenças que as pessoas têm sobre o que acontece após a morte. Nós acabamos de ver que os gregos viam o mundo material e físico como ruim, e eles o viam apenas como uma sombra de uma realidade verdadeira e pura. Então, naturalmente, abandonar o corpo físico era algo desejável. Bem, se você acreditasse assim, você nem iria querer ser ressuscitado, não é mesmo? Se o corpo físico em um mundo físico é ruim e apenas uma sombra da realidade, por que você iria querer ser ressuscitado? Não acredito nessa hipótese. E em um piscar de olhos, Satanás destruiu um dos presentes mais preciosos que Yahweh nos prometeu, que era ser participantes de uma ressurreição literal e física. Filipenses 3:21 nos diz que Yahweh transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Obviamente que Yahweh nos criou para que tivéssemos corpos físicos, e se corpos fossem ruins, ele nos teria criado como espíritos e, consequentemente, desencarnados. Isso é verdade. Outra crença costumeira é que as pessoas estão destinadas a se tornar uma com o divino de uma forma que elas absorvam toda a individualidade e personalidade de nosso Criador. Pessoas que têm esse tipo de crença opinam que o próprio Yahweh não tem nenhuma distinção pessoal. E para mim parece muito impessoal. Ah, com certeza é. Não só nega a personalidade e o caráter distinto de Yahweh, mas também a individualidade dos seres criados. Lembre-se, Yahweh tem uma personalidade, e ele criou os humanos como indivíduos preciosos e também distintos. E a reencarnação? Como você classifica esse ponto de vista? A reencarnação é um conceito interessante que, na verdade, vai um passo além de apenas uma opaca união da alma com o divino. A reencarnação ensina que, em vez de se unir ao divino após a morte, é necessário passar por uma série de encarnações diferentes, enquanto a alma é purificada. Somente quando a alma finalmente atinge a perfeição é que a união com o divino é possível. E a perfeição é mesmo possível? Bem, essa é a questão, não é? Há muitos problemas com essa crença. Só para mencionar dois muito que brevemente, é a destruição da empatia que ocorre comumente. Destruição da empatia que ocorre comumente? Como assim? Se você acredita que o sofrimento de alguém nesta vida é para expiar os erros cometidos em uma vida pregressa, então aliviar seu sofrimento roubaria dele as lições que ele precisa aprender nesta vida para purificar sua alma e poder avançar para mais próximo da perfeição. Ah, sim. E qualquer crença que destrua a bondade e a empatia é uma crença baseada no erro. O segundo problema com essa crença é que, de uma forma muito real, ela torna a vida sem sentido. Se você está passando por apenas uma de um número quase infinito de vidas, o que há de tão significativo sobre esta atual? Basicamente, você não é nada mais do que uma alma que se move de um corpo a um outro corpo. Certo, talvez a mais triste de todas seja a crença compartilhada pelos ateus de que na morte uma pessoa simplesmente deixa de existir. Para sempre. Tem uma citação aqui comigo de Greta Cristina. Você poderia lê-la para nós? Ela resume bem a visão ateísta sobre a morte. Ok. O fato de que seu ciclo de vida é um fragmento infinitamente pequeno na vida do universo e que há, no mínimo, uma forte possibilidade de que, quando você morrer, você desaparecerá completamente e para sempre. E que em 500 anos ninguém se lembrará de você.
e em 5 bilhões de anos a Terra desfar-se-á pela ação do Sol. Esta pode ser uma verdade insondável e precisa sobre sua existência que rechaçamos reflexivamente, da qual recuamos, bem como recusamos a aceitar ou mesmo refletir sobre ela, firmemente a empurrando para o fundo de nossa mente sempre que ela tenta fugir de nós, por medo de que, se a permitirmos que ela fique em nossa mente, mesmo por um minuto, ela consuma todo o resto. Ela pode fazer com que tudo o que fazemos e tudo o que qualquer outra pessoa faz pareça sem sentido e trivial, ao ponto do absurdo. Fecha aspas. Isso é bastante nihilista, não é? Ironicamente, foi tirado de um livro intitulado Pensamentos Reconfortantes sobre a Morte, que não tem nada a ver com Deus. Se isso é reconfortante, eu não gostaria de saber o quão perturbador seria. Romanos 1:20 afirma: porque os atributos invisíveis de Yahweh, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Em outras palavras, a criação foi idealizada para nos conduzir ao Criador, e o ateísmo rejeita esse fato. É a mais deprimente de todas as crenças, pois não oferece esperança para o futuro, mas há um nada absoluto, que é, na verdade, o destino que aguarda os perdidos. E isso é muito triste. Ok, faremos uma pausa rápida e quando retornarmos, mergulharemos ainda mais no assunto de hoje. Fique ligado! Um dos desafios para aprender sobre uma nova luz que é cheia de verdade é reconciliar crenças aparentemente contraditórias. Por exemplo, a Bíblia é muito clara ao dizer que há apenas um Deus verdadeiro, que é Yahweh. Ele é apenas um e não 3 em 1, ou seja, o próprio Yahweh. Mas então, quem é ou o que é o Espírito Santo? Porque as Escrituras, uma vez após outra, se referem ao Espírito Santo? Assim, se ele não é uma terceira pessoa da divindade, quem ou o que ele é? Essa é uma pergunta pertinente e que todo crente deveria saber a resposta. Se você quiser saber mais, ouça o programa de rádio da WLC de número 13, intitulado Espírito Santo, o Sopro de Iá. O programa é o de número 13, Espírito Santo, o Sopro de Iá. Os programas lançados anteriormente podem ser encontrados em nosso site, no www.wordlessons.com/português. Descubra o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, bem como o que ele é e qual é sua obra especial. Ouça hoje Espírito Santo, o Sopro de Iá. Vamos continuar, Chris. Agora eu gostaria de falar sobre o cristianismo da cultura pop. O que quero dizer é que a maioria dos cristãos adotou uma visão sobre a morte, uma visão que aponta para o tempo que resta para o retorno de Yahushua. Fatos esses que contradizem as Escrituras, mas eles se apegam a essas crenças porque os traz esperança, assim como faz com que eles se sintam bem ao pensar dessa forma. Dê-nos, por favor, um exemplo. Bem, a doutrina que fala sobre o tempo de angústia seria um exemplo. Agora sabemos que as Escrituras ensinam que até mesmo os fiéis serão pegos de surpresa quando Yahushua retornar. É por isso que é vital viver em constante prontidão para a segunda vinda, o que não é fácil. E é óbvio que um clássico tempo de angústia que precede o retorno de Yahushua pode ser assustador, mas pelo menos nos adverte de quando ele irá retornar. E para aqueles que acreditam em um arrebatamento, eles acham que não participarão do tempo de angústia de forma alguma. Esse é exatamente o que quero dizer. É uma crença para que você se sinta bem porque te dá certeza de que você não será pego de surpresa, apesar das falas enfáticas de Cristo não seguirem nesse rumo. O mesmo vale para aquelas doutrinas que ensinam sobre a imortalidade da alma. As Escrituras são claras ao dizer que os mortos não sabem de nada. Mas qual é a crença cristã mais prevalente em relação à morte? Que a alma, que eles acreditam ser imortal, vai para o céu, caso a pessoa seja considerada boa, e irá para o purgatório ou para o inferno se forem pessoas más.
Isso nada mais é do que uma continuidade da crença grega platônica de que a consciência, em uma forma desencarnada, continua após a morte. Vemos isso frequentemente em funerais cristãos, quando eles dizem quando alguém perde um ente querido. Ah, sim. Lembro-me de quando meu avô morreu. Ouvi alguém dizer à minha avó: ele está agora em um lugar melhor. Obviamente que eles queriam que isso fosse um refrigério, mas ela, na verdade, se sentiu ofendida. Eu imagino o porquê. Isso faz parecer que continuar vivendo e desfrutando de sua própria esposa e família seria uma experiência negativa. Outros comentários fazem Yahweh parecer egoísta, como dizer a um pai enlutado: Deus amava tanto sua filhinha que a levou para junto dele. Sim, isso é horrível. Lembro-me de um funeral que fui uma vez. A mulher morreu após uma luta pela sua saúde que foi bastante prolongada. Mas ela tinha apenas 36 anos e deixou uma filha de 5. No funeral, o pastor estava todo empolgado e disse: vamos nos alegrar, ela está com o Senhor. Isso foi sobremaneira inapropriado. Sem mencionar a insensibilidade ao sofrimento da família. Até mesmo Cristo chorou em frente ao túmulo de Lázaro, em demonstração de que ele estava contrito com o ocorrido. De onde você acha que vem essa visão distorcida? Honestamente, eu acho que vem de uma rejeição ao sofrimento, como é apresentado no Novo Testamento. Uau, isso é um pouco exagerado, não é? Não acho. O que Yahushua disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Há muitas maneiras de se render à cruz. Uma maneira é aceitar que não há sinais dos tempos para se atentar, e a outra é aceitar a verdade das Escrituras, de que os mortos estão dormindo até que a ressurreição seja uma realidade. Tudo isso desafia o conjunto comumente aceito de doutrinas cristãs, e para os de fora pode fazer com que uma pessoa seja considerada tola. Não gostamos de ser vistos como tolos, pois desafia o nosso orgulho. A verdade é que, em vez de ansiar pela vida eterna no céu, nossa esperança está centrada na ressurreição, quando Yahushua retornar para estabelecer o reino de Yahweh nessa terra, a qual não será no céu. Em vez disso, Yahweh trará a Nova Jerusalém para o nosso planeta. Esta é a recompensa pela nossa fidelidade, e não passar a eternidade como um espírito vivendo no céu. Eu gostei do que você disse sobre nenhum de nós gostar de ser visto como tolo. Não estamos acostumados com a vergonha da figura da cruz, pois não gostamos disso, especialmente no Ocidente, onde os cristãos estão relativamente livres de perseguição há alguns séculos. Mas o que Paulo alerta em 2 Timóteo 3, versículo 12? Ok. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo e Yahushua serão perseguidos. Essa é uma declaração bastante enfática. Na epístola de Paulo aos crentes em Filipos, ele faz o sofrimento e a perseguição soar para os crentes como uma ordem natural de eventos. Você poderia ler Filipenses 1, versículo 29, por favor? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Veja, não gostamos disso. Não gostamos de sofrer. Não queremos ser ridicularizados por termos crenças tolas. Ficamos envergonhados e incomodados se outros cristãos chamam nossas crenças baseadas unicamente na Bíblia de seita. Na vida só queremos o fácil e o confortável, e isso também vale para as nossas crenças. Bem, isso é óbvio. Não importa o quão assustador seja o suposto tempo de angústia, você realmente não precisa se preocupar com isso se acha que será arrebatado antes desse fato acontecer. Novamente, esse é o modo mais fácil. A morte em si é assustadora para a maioria das pessoas, mas vencer esse medo não está em doutrinas pagãs que pregam sobre uma alma imortal em alguma existência desencarnada. Precisamos confrontar a realidade da morte, porque só então saberemos que a verdadeira esperança está na ressurreição que nos é prometida. Mas vamos ver o que Paulo diz sobre a morte e a ressurreição. Por favor, abra em 1 Coríntios 15 e leia os versículos 51 a 55. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas
Transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esta passagem está traçando uma linha do tempo muito específica. E quando a morte é tragada pela vitória? E quando ela perde seu aguilhão? Quando o corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade. Que é em face da ressurreição. Mas como a realidade do que Paulo está descrevendo aqui se encaixa com um arrebatamento pré ou em meio a uma tribulação, ou mesmo a alma voando rumo ao céu ou ao inferno, ao passarmos pela morte? Isso não se encaixa em uma realidade fática e descrita por Paulo. Foi-nos prometida uma ressurreição, foi-nos prometido, muito que real, novos corpos à semelhança ao de Cristo. É isso que devemos esperar, e não um arrebatamento pré-tribulação. O que Paulo diz em Filipenses 3, versículos 20 e 21. Você poderia ler isso para nós, por favor? Diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Yahushua Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É quando a eternidade começa, ou seja, em face da ressurreição. E o que mais acontece a partir daí? Yahushua estabelece o reino de Yahweh? Sim, a terra é renovada, e Yahweh traz para a terra a nova Jerusalém, e esta é a esperança e a recompensa do cristão. E a eternidade começa com a ressurreição. Isso é fantástico! Você pode ver, Chris, como o ensinamento de que nossos espíritos desencarnados vão para o céu em face da morte é uma má compreensão, sem sombra de dúvidas, dos ensinamentos de Yahushua e dos apóstolos, de que quando ele retornar, haverá uma ressurreição e a terra será restaurada. Em seguida, Yahweh estabelecerá sua capital aqui nessa terra, e seu reino será estabelecido, e ele enxugará todas as lágrimas de nossos olhos. Mas o pontapé inicial será por meio da ressurreição. Qualquer outra forma de ensinamento rouba essa esperança de nós. É nisso que precisamos nos concentrar quando perdemos alguém por meio da morte. Não precisamos ter medo de que eles queimem no inferno. Não precisamos nos preocupar que eles estejam no céu assistindo tudo o que fazemos. Por quê? Porque eles estão dormindo em seus túmulos, aguardando pela ressurreição tão esperada. Seria correto dizer que os crentes entram no descanso prometido na ressurreição? Com certeza, porque novamente é quando a eternidade e o reino de Yahweh têm seu início. Stanley Grenz foi um respeitado teólogo protestante norte-americano. Infelizmente, ele faleceu com apenas 55 anos no ano de 2005, mas ele escreveu um livro chamado Teologia para a Comunidade de Deus. Grenz estava preocupado com a consistência entre as crenças de um cristão e como elas se manifestavam na vida diária. Eu tenho uma cópia desse livro aqui comigo, Chris. Você poderia, por favor, abrir na página 588 e ler onde está sublinhado? Claro que posso. A doutrina da ressurreição afirma que não entramos na plenitude da eternidade separados do corpo, mas sim com o nosso corpo. Adentrar a eternidade separado do corpo é impossível, pois pela definição bíblica é necessária a combinação do sopro da vida com um corpo físico para ter uma alma vivente. Então, formou Yahweh Elohim ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Correto? Agora, se acreditamos em uma alma imortal que continua a ter consciência após a morte, mas sem o corpo, então realmente entendemos e interpretamos mal a promessa da ressurreição. Deixe-me repetir isso.
Se acreditamos que a vida após a morte sem um corpo é possível, então não entendemos corretamente a promessa da ressurreição dos mortos ou o significado dessa promessa. E isso é uma pena, porque a verdade está muito clara nas Escrituras. Abra em Romanos 8 e leia os versículos 22 a 24. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque, na esperança, fomos salvos. Estamos gemendo interiormente, esperando ansiosamente pelo quê? A redenção do quê? Da redenção de nossos corpos. Sim, de nossos corpos. Isso não faz sentido algum se nossos espíritos desencarnados forem levados para o céu na morte. Isso só faz sentido se nossa consciência estiver ligada aos nossos corpos físicos que descansam na sepultura até que sejamos ressuscitados. Em seu livro O Apóstolo do Senhor Crucificado, o estudioso do Novo Testamento Michael Gorman escreve, abre aspas, agora no clímax da salvação de Yahuwah, na ressurreição corporal dos crentes, o inimigo final é derrotado e a vitória final é conquistada. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Como crentes nas promessas, vivemos na esperança. A esperança da ressurreição prometida e da terra renovada, na qual somente a justiça reinará para sempre. Essas crenças de origem pagã não têm lugar na doutrina cristã. Elas roubam a esperança que Yahuwah deu para nos encorajar a nos apegar às promessas. Elas literalmente minam o fato de que a obra de Yahushua teve sua consumação na cruz. Então, o que os cristãos de hoje devem fazer? Essas doutrinas, que são tão prevalentes no cristianismo, são acreditadas há tanto tempo que simplesmente as adotamos sem questionar. Eu certamente nunca soube que elas poderiam sobreviver desde a época de Platão, um filósofo pagão. Precisamos ser como os bereanos. Precisamos escrutinar as Escrituras. Precisamos questionar tudo e aceitar apenas o que é consistente com toda a Bíblia. Precisamos saber por nós mesmos o que o peso das evidências na Bíblia revela sobre o céu, sobre a recompensa dos ímpios e especialmente sobre o que acontece em face da morte, sobre a ressurreição e o que é uma alma. Além disso, precisamos ter certeza de que o Cristo que adoramos é o Cristo do Novo Testamento e não o Cristo do cristianismo paganizado ou o Cristo da Nova Era. Precisamos do Cristo apostólico como ele foi revelado a Paulo e aos apóstolos. Tudo isso é essencial porque nossas crenças moldam como vivemos e estes são tempos tenebrosos. Não precisamos viver sob uma perseguição ativa. Os tempos são perigosos por nenhuma outra razão além de ainda termos naturezas caídas e sabemos que a vinda de Cristo será repentina. Precisamos ter crenças corretas para que possamos viver corretamente. Precisamos conhecer a verdade para que possamos nos beneficiar da esperança que Yahuwah oferece, a fim de que fortaleçamos nossa fé. Você está ouvindo a rádio World Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. A. W. Tozer, em seu livro Em Busca de Deus, sabiamente observou, abre aspas, a Bíblia não é um fim em si mesma, mas um meio para levar os homens a um conhecimento íntimo e profundo de Deus, a fim de que possam estar com Ele, se deleitar em sua presença e experimentar e conhecer a doçura interior do próprio Deus, no âmago e no centro de seus corações. A Bíblia é um dos presentes mais preciosos de Yahuwah para a humanidade. Nela vislumbramos um amor tão vasto e tão infinito que a própria eternidade não poderá revelar tudo o que esse amor representa. Porém, mais do que isso, as Escrituras nos abastecem de sabedoria, nos dão alento e força em nosso dia a dia nessa terra. É importante saber exatamente o que a Bíblia diz para que possamos compreender tudo o que ela tem a nos oferecer. Para saber mais, procure pelo programa de rádio número 18, transmitido anteriormente intitulado As Escrituras como Salvaguarda.
Yahuwah nos deu sua palavra para nos conduzir em segurança ao reino. É importante reservar um tempo para aprender o que a palavra de Yah diz e aguardá-la em seu coração. Procure por as Escrituras como salvaguarda. Você pode encontrá-lo no www.wordlesschains.com/português. A crença de que almas desencarnadas vão para o céu após a morte criou essa expectativa de que o céu é a recompensa final de uma alma. Mas isso não é o que as Escrituras ensinam. Você poderia, por favor, Chris, abrir em Isaías 65, o que diz o versículo 17. Ok. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Criar novos céus e uma nova terra não significa que o antigo deixou de existir, mas que foi restaurado. Vemos essa transformação prometida prenunciada pela ressurreição de Cristo. Interessante. Mas como isso acontece? Mateus 17 registra a transfiguração de Cristo e é-nos dito de que seu rosto brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Foi uma antecipação da glória que seria sua quando ele ressuscitasse. Mas quando ele ressuscitou, ele ainda tinha um corpo físico. Ele não era um espírito desencarnado e ele fez questão de enfatizar isso para seus discípulos. Vamos ver o que Lucas tem a dizer. Lucas 24 registra a história do caminho para Emaús. Na noite após a ressurreição, 2 discípulos estavam voltando para casa e discorriam sobre o que tinha acontecido, e foi nesse momento que Yahushua começou a andar lado a lado com eles. O versículo 16 faz uma alusão muito curiosa. O que diz esse verso? Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Impressionante. Aqui está dizendo que se eles não tivessem sido impedidos de reconhecê-lo, eles o teriam reconhecido. E pouco tempo depois, eles acabaram percebendo quem andava e falava com eles. Naturalmente, essa não era uma notícia que eles pudessem guardar para si mesmos. E então eles correram de volta para Jerusalém para contar aos discípulos que estavam no cenáculo de que eles tinham visto seu Senhor que havia ressuscitado. Vá para o versículo 36 e leia até o versículo 43, pois há lições importantes nesses versos. Falavam ainda essas coisas quando Yahushua apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e, estando admirados, Yahushua lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Yahushua não apareceu a seus discípulos como um espírito desencarnado. Ele tinha sido transformado, mas ainda possuía um corpo físico e deveras real. Havia uma ligação, digamos assim, entre seu corpo antigo e o novo e ressuscitado. E essa é a mesma ligação entre a velha terra e a terra renovada. Também é prova de que passaremos a eternidade em corpos físicos muito reais e não como espíritos desencarnados. Bem, Cristo não poderia ter passado de uma forma de um espírito desencarnado entre o período que compreende sua morte e sua ressurreição? Não há nada nas Escrituras que indique isso. Além do mais, na manhã da ressurreição, quem foi o primeiro a ver o Salvador ressuscitado? Maria Madalena foi a primeira a vê-lo. Certo. Ela estava chorando em seu túmulo e quando ela viu Yahushua pela primeira vez, ela não percebeu quem ele era. Ela talvez pensou que ele era o jardineiro ou algo do tipo. Mas quando Yahushua se apresentou, ela o fitou e o reconheceu e provavelmente pulou em seus braços. Podemos entender assim pelo que Yahushua disse em seguida. Leia João 20, versículo 17. Recomendou-lhe Yahushua: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus
e vosso Deus. Yahushua tinha um corpo físico e que não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele ainda não havia ascendido ao Pai e, portanto, precisava que Maria não tocasse, como também que o deixasse partir para que ele fosse junto ao Pai para receber a aprovação de seu sacrifício. Esta foi uma viagem rápida porque sabemos que ele retornou imediatamente quando a caminhada para Emaús ocorreu naquela noite. Agora vamos lá para Apocalipse 21. Leia os versículos 1 a 4 e, ao fazer isso, eu gostaria que você procurasse por qualquer referência a uma existência espiritual desencarnada. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Yahuwah, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Yahuwah com os homens, e Yahuwah habitará com eles. Eles serão povos de Yahuwah, e Yahuwah mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui é apresentada a mais alta recompensa concedida aos redimidos, e não é uma existência desencarnada em algum lugar no céu. Na verdade, é exatamente o oposto. Vemos um céu e uma terra muito real, com uma cidade física bastante sólida sendo transportada do céu para a terra. Sem mencionar os corpos físicos muito reais que os redimidos terão. Você não pode ter lágrimas para enxugar se você é apenas um espírito desencarnado. Bom ponto, Chris. Temos que parar de ver o céu como a mais sublime recompensa que os justos receberão, pois não é isso que as Escrituras ensinam. Sim, o céu é onde Yahuwah está agora. O Salmo 14:2 e o Salmo 33:13 mostram Yahuwah olhando do céu para o Filho dos Homens. Ele irá permanecer lá, e esse é o ponto. O que Daniel 2:44 diz sobre o reino de Yahuwah? Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E sabemos que esse reino será estabelecido na terra não apenas pelo que diz em Apocalipse 21, mas também o que menciona em Daniel 7:27. Leia para nós, por favor. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Debaixo de todo o céu, em outras palavras, na terra. Emanuel, El conosco. Sim, e é isso que ele quer. Nicholas Thomas Wright é um teólogo inglês estudioso do Novo Testamento, especializado na teologia paulina. Eu tenho aqui comigo seu livro intitulado Surpreendido pela Esperança. Você poderia, por favor, virar para a página 19 e ler a frase sublinhada? Você gosta de rabiscar seus livros, não gosta? Eles são bem usados e bem amados. Diz: o céu, na Bíblia, não é um destino futuro, mas uma outra dimensão oculta de nossa vida corriqueira. A dimensão de Yahuwah, se preferir. Yahuwah fez o céu e a terra, e no final ele os fará novamente e os unirá para sempre. A consumação do terreno e do celestial, e este sempre foi o objetivo final do Pai, pois o anseio de seu coração sempre foi habitar com seus filhos. É por isso que a ressurreição deve ser o foco da nossa esperança, e é quando a eternidade começa. Agora, algumas pessoas tentam dizer que a ressurreição já ocorreu em um sentido espiritual. Bem, isso tornaria uma ressurreição física desnecessária. Correto, mas isso também contradiz as Escrituras. Além disso, a expressão palavra em si sempre se refere ao retorno novamente a uma vida física. Significa literalmente restaurar novamente a vida. Essa é a definição do termo palavra e é usada 42 vezes no Novo Testamento. Abra em 1 Coríntios capítulo 15 e leia os versículos 12 a 14. Paulo aqui está enfatizando o significado da ressurreição física e literal de Yahushua e o impacto que isso tem em basicamente tudo. Ora,
Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Eu queria que tivéssemos tempo para ler essa passagem inteira, mas basicamente Paulo aponta para a ressurreição literal e corporal de Yahushua como prova de que os crentes também serão ressuscitados literal e fisicamente. Ele usou esse mesmo argumento em 1 Tessalonicenses 4, onde ele assegura aos crentes que perderam seus entes queridos que ele os veria novamente, dizendo no versículo 14: pois se cremos que Yahushua morreu e ressuscitou, assim também Yahuwah, mediante Yahushua, trará em sua companhia os que dormem. Eu imprimi uma citação do livro de Stanley Grange, Criado para a Comunidade. Você poderia ler isso para nós, por favor? A página 271 diz: como cristãos, no entanto, nossa esperança não se concentra em nenhuma concepção de vida após a morte. Pelo contrário, nossa esperança é direcionada à promessa da ressurreição. Portanto, qualquer coisa que digamos sobre o estado dos mortos deve surgir de nossa esperança pela ressurreição. Assim como a morte de Cristo é nossa, sua ressurreição também o é. E Paulo insiste neste ponto. Leia Romanos 6, versículos 4 e 5, e você verá o que quero dizer. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Uma ressurreição física é essencial para a finalização dos planos de Yahuwah, porque não podemos entrar na plenitude de sua nova criação como espíritos desencarnados. Além disso, é nessa ressurreição física que a própria morte é destruída. A ressurreição em si é muito mais significativa do que nossa compreensão, e Paulo a entendeu perfeitamente. Ele acreditava que mesmo agora poderíamos conhecer o poder da ressurreição de Yahushua. Você poderia ler Filipenses 3, versículos 10 e 11? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ninguém gosta de sofrer, mas é parte do que a cruz representa, uma parte da loucura que é, na verdade, a sabedoria de Yahuwah. Paulo entendeu a correlação da morte e ressurreição de Cristo com a nossa experiência. Em 2 Coríntios ele disse: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E como isso funciona? Ao recebermos o Espírito da vida, que é o mesmo que o Espírito de Yah, automaticamente receberemos a vida eterna em face da ressurreição. Abra em João 20. Esse fato ocorreu depois da ressurreição de Yahushua, e o mestre fez uma coisa muito curiosa. Leia os versículos 21 e 22. Disse-lhes, pois, Yahushua outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é o sopro de Yahuwah, e é o que foi soprado em Adão para transformá-lo em uma alma vivente. Foi o agente ativo na criação do mundo. E é por isso que em Isaías 55, Yahuwah diz que sua palavra contém o poder de fazer o que sai de sua boca. É por isso que em sua ascensão Yahushua disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Este é o Espírito da vida, ou seja, o Espírito de Yahuwah. É o poder da ressurreição e está neste momento à disposição dos crentes. E eu gostaria de encerrar o programa de hoje com uma citação de um livro chamado O Evangelho do Reino, de George Eldon Ladd. Ele era um professor canadense de teologia do Novo Testamento que obteve seu PhD pela Universidade de Harvard. Ele tinha alguns insights profundos sobre a teologia. Está aqui, eu trouxe uma cópia do livro dele e leia, Chris, o que está marcado na página 71.
O reino de Yahweh pertence ao futuro. E ainda assim, as bênçãos do reino de Yahweh entraram na era presente para libertar os homens da escravidão de Satanás e do pecado. A vida eterna pertence ao reino de Yahweh, a era vindoura, mas ela também é desse tempo. Era maligna para que os homens pudessem experimentar a vida eterna em meio à morte e à decadência. Podemos entrar nessa experiência de vida pelo novo nascimento ao nascer de novo. Se abraçarmos a vergonha da cruz, a chamada loucura da sabedoria de Yahweh, ela também estará ao nosso dispor incondicionalmente. Que privilégio e que dádiva! A seguir temos a Laura Lee com a sua promessa diária. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Gálatas 5, versículos 22 e 23 nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Jack Grealish é um jogador de futebol profissional e joga na posição de meio-campista no Manchester City e na seleção inglesa. Em 2023, o Manchester City ganhou o prêmio de Supercopa da União das Associações Europeias de Futebol. Na cerimônia de premiação, todos os jogadores do Manchester City passaram por uma fileira de árbitros apertando suas mãos. No final da fila estava o presidente da UEFA, Alexander Ceferin, que colocava as medalhas de ouro no pescoço dos jogadores que vinham para recebê-las. Bem ao lado de Ceferin e totalmente ignorada pelos jogadores que se encontravam bastante radiantes pela conquista e que apertavam as mãos dos árbitros, estava uma garotinha. Ela estava parada, um pouco retraída, quieta e com as mãos postas na altura do peito. Ela era cega e claramente esperava encontrar seus ídolos, mas sua presença sem holofotes não fora percebida. Ou seja, até que chegasse a vez de Jack Grealish passar por ela. Ao ver a garotinha, ele parou, pegou gentilmente uma de suas mãos e trocou algumas palavras com ela. O presidente Ceferin estendeu a mão e apertou o antebraço de Jack. Quase parecia que ele estava envergonhado e tentando afastá-lo, como se quisesse dizer ao atleta: "Ah, você não precisa fazer isso, deixa de lado." Jack deu um aceno amigável ao presidente de que estava tudo bem, antes de se virar novamente para a garota. Sua alegria em ser notada e recebida atenção brilhava em seu rosto. Foram apenas alguns segundos, mas é uma lembrança que aquela criança jamais esquecerá. O exemplo de Jack contagiou os demais atletas. O seu colega que vinha logo atrás, vendo o que Jack havia feito, também decidiu parar para apertar a mão da menina, assim como os demais jogadores. Foram alguns segundos da vida de Jack Grealish, mas o efeito cascata foi marcante. Não apenas para os outros jogadores e pela garotinha, mas por todos os que presenciaram seu ato naquele dia. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 diz: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Este é o princípio da bondade divina e que se aplica aos nossos negócios, às nossas interações com amigos, família e até mesmo às crianças. Aqueles menos favorecidos que não estão em posição de retribuir a um ato de bondade. Isso se aplica até mesmo ao tempo que você gasta estudando a palavra de Yahweh. Sempre que você tiver uma oportunidade de mostrar compaixão a uma outra pessoa, por menor que seja, aproveite essa chance. Lembre-se que na parábola contada por Yahweh sobre o grande julgamento, o rei disse: Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Isso significa que o sorriso que você dá a uma criança, a porta que você segura para uma senhora maltrapilha, a paciência que você demonstra quando um subordinado comete algum tipo de erro, todos esses são feitos que você faz ao Pai e eles não passarão desapercebidos por aquele que sabe e vê todas as coisas. Recebemos grandes e preciosas promessas, vá e comece a reivindicá-las. Michael Card é um cantor e compositor cristão. Sempre gostei de suas músicas porque, diferentemente de muitas músicas cristãs modernas, suas letras são muito profundas. Ele escreveu uma música que realmente encapsula a dicotomia que vimos hoje, onde a sabedoria de Yahweh é tolice para o homem. Chama-se A Tolice de Deus, e eu imprimi a letra. Você poderia lê-la para nós, por favor? Parece que o imaginei a vida toda como o mais sábio de toda a humanidade. Mas se a sabedoria sagrada de Yah é tola para os homens, ele deveria estar fora de si.
pois até sua família disse que ele era louco, e os sacerdotes disseram que a culpa era dos demônios. Mas Deus, na forma deste jovem irritadiço, não poderia estar em sua perfeita insanidade. Então, vem entregar a sua vida pelo filho de um carpinteiro, por um louco que morreu por um sonho, e você terá a fé que seus primeiros seguidores tiveram, e você sentirá o peso do madeiro. Assim, submeta-se à voracidade de dizer que você o conhece. Tenha a coragem de dizer que você crê, pois o poder da contradição abre seus olhos e cega aqueles que dizem que podem ver. Quando nós, em nossa tolice, pensamos que éramos sábios, ele fez papel de tolo e abriu nossos olhos. Quando nós, em nossa fraqueza, acreditamos que éramos fortes, ele se tornou impotente para mostrar que estávamos errados. E então, seguimos o próprio tolo de A. Pois somente os tolos podem dizer: acredite no inacreditável, e venha ser um tolo também. Como crentes, precisamos nos perguntar como a ressurreição de Cristo está impactando os crentes hoje. Como a ressurreição de Cristo por meio dos crentes está impactando o mundo hoje. Quando Cristo voltar, ele estabelecerá o reino de Yahweh, mas até lá estaremos vivendo e subjugados sob o reino de Cristo. E como tudo funcionará na prática? Gregory Boyd é um teólogo, pastor e autor americano. Ele escreveu um livro chamado O Mito da Religião Cristã. Nele, ele nos dá uma bela descrição de como o reino funcionará na prática. Eu tenho uma cópia do livro dele aqui comigo, Chris. Você poderia, por favor, abrir na página 14 e ler onde eu marquei? Ele diz que o reino, abre aspas, sempre se parece com Yahushua, que amou, serviu e se sacrificou por todas as pessoas, incluindo seus inimigos. Na medida em que o indivíduo, igreja ou movimento se pareçam com essas atitudes, eles manifestarão o reino de Yahweh. Na medida em que não procederem assim, não se parecerão com o seu mestre. Fecha aspas. Uau, isso é poderoso. Esses são os comandos que devemos seguir. É assim que devemos conhecer, viver e experimentar o poder da ressurreição de Yahushua e mostrá-lo ao mundo. Se quisermos revelar a ressurreição em nossas vidas, devemos retornar à loucura da cruz. 1 Coríntios 4, versículo 20 diz que o reino de Yahweh consiste não em palavra, mas em poder, fecha aspas. E esse poder é o poder da ressurreição. Você poderia dizer que a ressurreição é uma realidade em nossos dias? Absolutamente. Quando os crentes refletem a imagem de Yahweh, bem como retratam a vida como ela será no reino de Yahweh, esse será o poder da ressurreição e será uma realidade agora. Para encerrar, você poderia ler para nós Filipenses 3, versículos 18 a 20? Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Yahushua Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Amém! Que chamado sublime nós temos, não é verdade? Eu gostaria de agradecer a cada um de nossos ouvintes que nos sintonizou na transmissão de hoje. Se você deseja compartilhar o programa de hoje, você pode encontrá-lo em nosso site. Procure pelo programa 257, intitulado Uma Fé Tola. Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, e lembrem-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site
Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.wordlesschance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.